Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou responsável pelo marketing científico da Coolzer. Gostaria de agradecer a presença de todos em mais esse webinar que a Coolzer está oferecendo e agradecer em especial o professor Mário Kawagoi, que prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre odontologia digital, o fluxo digital, né? Para quem não conhece, o professor Mário Kawagoi, ele é mestre em prótese pela Universidade de São Paulo, especialista em prótese também pela Unesp de Araraquara, fez o curso de Master em Implantodontia e Reabilitação Oral pela Universidade de Paris e é diretor do Instituto Kawagoi aqui em São Paulo, na capital. Antes de passar a palavra para o professor Mário, que vai falar sobre o fluxo digital na odontologia, mitos e verdades, eu queria dar alguns recadinhos bem rápidos para vocês, tá? A gente convida vocês a participarem, a interagirem, fazerem perguntas, só que a gente vai manter o áudio, o microfone de vocês desligado só por uma questão de evitar ruído, interferência e atrapalhar a nossa audição da aula, tá? Mas vocês podem fazer qualquer pergunta no campo de perguntas e aí eu vou mediar essas perguntas para o professor durante todo... A gente combinou que durante todo o webinar ele aceita receber as perguntas e já ir respondendo, tá? Só mais um recadinho para quem está assistindo o nosso webinar pela primeira vez. Nós gravamos o webinar, então todo mundo tem possibilidade de acessar novamente em outras oportunidades para assistir novamente o curso. E no final do webinar a gente faz uma pesquisa muito rápida de uns 2 minutinhos, só para entender quais são os assuntos de maior interesse de vocês, para que a gente possa trazer e agradar todo mundo. Tá bom? Então, agora eu vou desligar o meu áudio, desligar a minha câmera e vou passar a palavra para o professor Mário. Bom, boa tarde a todos ainda, né? Primeiramente, gostaria também de agradecer o convite feito pela Coolzer, de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa experiência sobre do fluxo digital, né? Eu acho que todo mundo está muito interessado nesse assunto, então nós vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, né, para ver aquilo que realmente, o que está funcionando hoje no nosso dia a dia clínico e aquilo que de repente a gente acha que é verdade e não é, e aquilo que a gente acha que não vai acontecer, de verdade também acontece, tá? Então eu não sei se eu posso abrir a minha apresentação, Larissa. Deixa eu ver aqui. Pode abrir, sim. Posso abrir? Uhum. Perfeito. A gente já está vendo a sua tela. Ok. Opa, só um minutinho, desculpe. Deixa eu botar na tela inicial. Isso, estamos vendo, tá? Tua tela. Agora, eu só preciso de só um minutinho. Eu vou fechar mais uma vez. Eu vou fechar aquela aqui, lateral. E agora sim. E assim eu consigo ver a minha tela inteira. Muito bem. Então vamos lá. Falar sobre o fluxo digital na era da odontologia, né? Digital. Vamos ver mitos e verdades. Sempre antes de começar qualquer coisa, eu sempre gosto de apresentar aqui a minha equipe que trabalha nessa área digital, né? Eu tenho aqui ao centro o professor André Barbizan. Ele está na Universidade de Tufts, em Boston. Ele fez um IHI Scholarship em Harvard com o professor Gallucci. Então, ele já trabalhou e trabalha muito tempo já também com esse fluxo digital. E aqui, o professor Vitor Zapata. O professor Vitor Zapata também é um pesquisador hoje, fez um scholarship na Universidade de Zurique, né, na Suíça, e hoje faz algumas pesquisas também, é um pós-doutorando lá na Universidade de São Paulo, na área de periodontia, e fazendo muitos trabalhos na área de odontologia digital
e principalmente relacionado com implantodontia e periodontia, tá? Quando nós falamos no fluxo digital, nós sempre pensamos em qual o caminho que nós vamos seguir. Né? Essa é a parte mais difícil que nós temos, né? Para que caminho nós vamos seguir, tá? Vamos tentar conceituar o que é o CAD e o CAM. Muitas vezes a gente pensa que o CAD e o CAM, nós não, nem trabalhamos com o CAD e CAM no dia a dia. Muitas vezes você já trabalha de forma digital e não está sabendo, ou não sabia ainda. Né? Então, vamos tentar falar só sobre os conceitos do CAD. Tanto o CAD como o CAM, eles são softwares. Tá? O CAD é o software, né, que vai fazer o desenho, né, da estrutura a ser construída. Isso aí nós podemos confeccionar desde uma coroa, né, um abutment, né, um pilar personalizado, por exemplo. Você pode fazer uma prótese total, você pode fazer uma prótese removível, você pode fazer infraestruturas, você pode fazer tudo aquilo que o software, né, permitir você planejar. E o CAM, diferentemente do que muitas vezes a pessoa pensa que é uma fresadora ou uma impressora, o CAM nada mais é do que um software também que vai produzir, né, através do hardware, através de uma fresadora, através de uma sinterizadora, através de uma impressora, produzir aquilo que nós projetamos com o software CAD. E aí nós podemos, para fazer esse uso do software, tanto do CAD como do CAM, nós necessitamos de uma imagem digital, nós precisamos de um modelo digital, nós precisamos trabalhar com esse software, né, CAD. Para isso, nós necessitamos ou de um modelo, né, que pode ser digitalizado por meio de um scanner digital, ou pelo escaneamento, a digitalização de um molde, tá? Desde que esse molde permita ou que a luz, né, do scanner consiga chegar até o final do preparo, ou nós vamos fazer um escaneamento diretamente na boca por meio da utilização de um scanner intraoral. Feito, então, o projeto sobre essas imagens, né, sobre esse modelo virtual, esse modelo digital, nós vamos fazer, então, nós vamos fabricar essa estrutura por meio do CAM e por meio do hardware, por meio de uma fresadora. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, aqui na parte superior, tá? Vocês estão vendo uma fresadora. Então, nós temos discos ou blocos de determinado material, onde esse material ele é fresado, ele vai ser diminuído, vamos dizer assim, né? Nós vamos fazer uma redução desse material para a obtenção, então, daquilo que nós projetamos, que pode ser um coping, pode ser uma coroa, pode ser uma infraestrutura, enfim, pode ser um modelo, enfim, aquilo que nós produzimos dentro do software CAD. E nós também podemos fazer por adição, nós podemos fazer por sinterização, nós podemos sinterizar estruturas metálicas, por exemplo, com uma estrutura de uma prótese removível, uma estrutura de protocolo, nós podemos fazer também por adição. Tá? Da mesma forma, às vezes, um protocolo ou a estrutura do protocolo, nós podemos ter um disco de metal, por exemplo, de titânio, ou de cobalto, ou de cromo cobalto, e fazer também essa redução, fazer a fresagem dessa estrutura. E também agora que nós estamos, acho que mais em alta ainda, seriam realmente as impressoras, fazer a impressão. Hoje nós temos condição de fazer a impressão de um modelo, né? Temos condições de fazer impressões de uma prótese total, por exemplo, nós temos condições de fazer impressões de guias cirúrgicos, nós
de fazermos impressões de provisórios. Tá? Então, cada vez a gama relacionada às impressões, né, a cada vez está maior. E dentro, né, desse portfólio, o que nós temos aqui relacionados, né, a Cuser, nós temos os scanners de mesa, tá? Os desk scanners, e temos as impressoras. Tá? Nós temos a Caraprint e os seus equipamentos, né, derivados também. Lá fora, eu acho que aqui ainda não deve ter chegado ao Brasil, a Cuser também ela trabalha com scanner intraoral aqui, como vocês estão vendo aqui, né? A cara e 5.500, eu acho. Tá? E como seria o workflow, né? Como eu falei lá um pouquinho no começo, muitas vezes a gente está fazendo o uso, né, do CAD/CAM e a gente não está sabendo. Por quê? Porque muitas vezes o laboratório está utilizando isso daí. Como nós mostramos no slide anterior, nós temos, o laboratório pode ter um scanner de mesa. Então, toda vez que você enviar, como está aqui na sequência, o que nós fazemos geralmente? Nós vamos fazer o afastamento dos tecidos, após o preparo, selecionar a moldeira, fazer a moldagem, então, obtenção do molde. Tá? O que o laboratório vai fazer? Muitas vezes ele vai criar, então, um enceramento da estrutura, e após isso nós vamos fazer o quê? Uma sinterização, nesse caso aqui, de uma infraestrutura em zircônia. E esse material, ele foi feito por meio da tecnologia CAD/CAM. O que o técnico, nesse caso, ele fez? Ele escaneou o modelo, ele escaneou os troquéis, desenhou, por meio do software CAD, essa infraestrutura e os copings, e depois, o que ele fez? Ele foi aplicando artesanalmente, através da arte que eles têm sobre a cerâmica, eles vão aplicando a cerâmica, então, de forma a fazer a nossa coroa, a nossa prótese fixa, de forma, então, a entregar isso daí de uma forma que nós pensamos que foi totalmente artesanal, mas, no entanto, ela também foi feita dentro da tecnologia CAD/CAM. O que nós temos hoje de diferente que nós podemos trabalhar? Nós podemos trabalhar realmente totalmente de forma digital. Tá? No primeiro momento, nós vamos precisar fazer os mesmos procedimentos. Nós vamos fazer o afastamento dos tecidos também para fazermos agora o escaneamento intraoral. Nós podemos fazer o escaneamento, aí nós vamos obter um modelo digital. Esse modelo digital ele é enviado para o laboratório, que pode ser um laboratório comercial, pode ser o laboratório da própria clínica, ou pode ser o próprio dentista ter ao seu lado, dentro do seu consultório, uma impressora e fabricar ou produzir esse modelo. E depois nós podemos fabricar, nós podemos fresar coroas ou facetas ou laminados por meio de fresadoras, ou podemos, por que não, também fazer uma impressão ou de um provisório ou de uma peça a ser posteriormente provada em boca e depois injetada no laboratório. Então, como mitos e verdades, nós pegamos alguns colegas, ou as perguntas que foram mais feitas durante esses tempos e fizemos, estamos dando algumas respostas. Uma delas
na relação à fase protética, né? Então, eu estou dividindo essa aula em fase protética e uma outra parte na fase cirúrgica. E por que isso? Porque nós vamos também associar a parte de implantodontia, tá? Então, dentro da parte protética, né, uma pergunta que se faz com bastante frequência é se a moldagem convencional, né, utilizando silicone e adição, ela é mais precisa que o escaneamento intraoral, tá? Então, muitas vezes a gente pensa que é verdade, né? E não é tão assim. Na verdade, isso é um mito. Hoje, né, nós temos o quê? Nós temos precisão ou acurácia do escaneamento intraoral com a capacidade de reproduzir com precisão semelhante ao método convencional. Tá? Então, nós temos vários trabalhos, né? Trabalhos mais recentes e mais antigos. Tá? Nós temos aqui trabalhos que eu estou citando aqui de 2015 até 2019, temos trabalhos mais recentes, aqui de 2020, perdão, que estão sendo, né, onde nós podemos comparar, né, os scanners intraorais realmente com bastante precisão. Tá? Uma das coisas que nós podemos colocar é que os materiais eles vão também sofrendo alterações dimensionais. Tá? Então, por conta dessas alterações dimensionais, nós temos alguns contrapesos, tá? De alterações, onde a qualidade, ou vamos imaginar a precisão desse scanner, ele acaba se pareando com o escaneamento de um modelo digital, né? Porque nós temos fases laboratoriais onde nós tivemos pequenas alterações dimensionais. Tá? O que nós estamos assim, falando mais hoje, o que nós estamos percebendo mais, as moldagens totais da boca com scanner intraoral. Tá? Então, tem trabalhos aqui, nesses trabalhos que vocês estão vendo aqui no nosso rodapé, aqui na parte de baixo, inferior, trabalhos de Zimmermann, falando realmente que comparando vários tipos de scanners intraorais e também qual o tipo de utilização. Tá? Então, quando nós fazemos o escaneamento parcial, nós temos bastante eficácia, tá? E bastante precisão. Quando nós já começamos a trabalhar sobre uma moldagem total, aí a veracidade já não é mais tão alta como nós pensamos, tá? Então, mais para vocês fazerem coroas, e vocês estão vendo aqui nesses artigos, onde nós podemos ver que a precisão ou adaptação dessas coroas ou dessas estruturas que são fabricadas por meio do CAD/CAM, elas são realmente compatíveis, né, ou melhores, em alguns casos, do que o método convencional, tá? A fundição e depois a aplicação da cerâmica. E uma das perguntas que se faz, né, bastante evidência, se o CAD/CAM, para quem tem o CAD/CAM, para quem usa essa tecnologia CAD/CAM, os trabalhos ou o processo ele é mais rápido. Tá? Então, isso nós podemos falar que é verdade, né? que não é um mito. Tá? O workflow digital ele tem menos etapas, né? ele também vai despender menos tempo e vai precisar de menos pessoas na cadeia produtiva. Então, às vezes, um laboratório, né, com um técnico ou dois técnicos conseguem fazer os trabalhos de, às vezes, 5, 6 protétipos. Um enceramento que era feito antigamente na mão, né? Um enceramento diagnóstico, uma boca toda, um protético bom vai demorar 2, 3, às vezes 4 horas para fazer uma arcada superior e inferior. E em alguns momentos, quando você faz isso tudo no articulador virtual, com modelos digitais, você já tem as bibliotecas, né? Então você já tem as formas dos dentes, né? As anatomias, né? Já produzidas numa biblioteca, você vai importar e vai sobrepor sobre esse modelo.
né, digital. E ali depois você vai fazer os ajustes. Então, o técnico ganha muito tempo para fazer esse encerramento. Então, realmente, muitas vezes nós vamos precisar de menos pessoas, menos etapas. Tá? Então, por exemplo, nós temos um caso clínico, um caso que é o nosso dia a dia da clínica, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que você faz realmente no seu dia a dia. Chega aqui, né, um paciente que veio da endodontia, né, dessa forma. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer, então, de uma forma rápida dentro do nosso consultório, vamos fazer um núcleo aqui, um preenchimento, tá? Então, um retentor intrarradicular, né, de forma direta, através de pinos de fibra de vidro, tá? Com uma resina de reforço. Vamos fazer o afastamento, né, dos tecidos e vamos, por meio de um scanner intraoral, tá? Nós vamos fazer a digitalização ou escaneamento do nosso tecido ou do preparo. Tá? Uma das vantagens que nós temos quando nós usamos o escaneamento é que nós podemos estar verificando, naquele mesmo ato, a espessura do seu preparo. Né? Então, você vai ver se esse preparo ele está retentivo ou não. Tá? O próprio software, geralmente, ele já me fala ou já me mostra que o meu preparo ele está retentivo. Eu não vou ter uma área onde a coroa consiga descer. Então, eu já vou ter, ele já vai me marcar aquela cor ali. Eu já vou ver no meu modelo que eu não tenho como essa coroa descer. Tá? A não ser que o software depois alivie internamente essa coroa para essa coroa poder descer. Para não poder fazer isso, para não precisar fazer isso, nós vamos o quê? Nós vamos repreparar, nós vamos redefinir essa parede. E uma outra coisa que geralmente acontece é que às vezes o nosso preparo ou está faltando espaço para esse revestimento. Tá? Então é muito comum a gente fazer, né, porque hoje nós queremos fazer muitos preparos, preparos minimamente invasivos, mas a gente acaba tendo problemas na espessura desse material. E se esse material, essa coroa ou essa peça protética que vai ser produzida não tiver a espessura indicada para aquele material, fatalmente esse material vai falhar, ele pode fraturar, ele pode se desgastar com maior facilidade e pode, por que não, né, ou soltar, né, e realmente, na pior das hipóteses, a fraturar. Né? E aí nós podemos, né, por meio de uma fresadora ou de uma impressora, produzir essa coroa para ser cimentada em boca do paciente. Tá? No nosso caso aqui, nós temos as fresadoras, né? Nós trabalhamos com o que nós chamamos de in-house. Tá? Então, o in-house seria, nós temos um laboratório anexo à nossa clínica, onde nós temos um técnico que vai trabalhar conjuntamente com a clínica. Tá? E posso enviar isso para um laboratório externo, né, que é a maioria dos casos. Se você tem um scanner intraoral, ou você pode fazer essa moldagem de forma também convencional, e você tem uma boa comunicação, um bom planejamento para o seu laboratório, você pode enviar esse trabalho, ele vai fazer o escaneamento, em algumas vezes o próprio molde, ele vai poder te mostrar isso daqui, olha, doutor, tá tudo certo, né? A gente tem aqui a espessura, tá tudo tranquilo, eu consigo ver a minha linha de terminação, tá perfeito, eu vou executar a coroa. Né? Ele faz a coroa e em pouco tempo, dependendo do material, ele pode, em 1 ou 2 horas, te enviar, né, a peça pronta para a cimentação em boca desse paciente. Neste caso aqui, nós usamos uma cerâmica híbrida. Né? Então, também ela tem 2 camadas, né? Ela tem um pequeno degradê aqui, que facilita também a mimetização dessa peça dentro da boca. Tá? Então, olha, um caso que foi feito
em pouco tempo. O paciente veio, né? Nós fizemos o preenchimento, né? Fizemos o núcleo de preenchimento, fizemos o preparo, fizemos o afastamento, né? Vejam aqui, tudo isso daqui foi feito em pouco tempo. Já fizemos no CAD, né, o projeto da coroa e fizemos a fresagem. Uma fresagem dessa vai demorar em torno de 30 minutos e o CAD, né, o projeto do CAD, talvez uns 15, 20 minutos. Tá? Patrícia, se tiver alguma pergunta, não sei como estão as perguntas, se eu estiver correndo muito também, você pode me falar aqui, viu, Patrícia? Tá joia, por enquanto não tem perguntas não, pode seguir. Então, tá. E uma das coisas que também me perguntam é se é possível fazer o planejamento, né, totalmente digital, tá? Hoje, nós temos vários softwares que permitem nós fazermos o quê? A conexão. Nós conseguimos fazer o planejamento com uma foto 2D e sobre ela colocar, né, ou sobre o modelo 3D, colocar essa foto para o planejamento e confecção das nossas próteses. Tá? Então, por exemplo, uma paciente que nos procurou, né, com queixas da falta de guias e constantemente fraturas, né, das incisais, das resinas compostas, das resinas diretas. Tá? Então, ela nos procurou para fazer. Então, tiramos algumas fotos, né? Realmente nós podemos ver a ausência um pouquinho do guia, né? Da região dos caninos, e várias resinas, né? que também são constantemente refeitas. Tá? Então, aqui a nossa decisão foi fazer um preparo minimamente invasivo, tá? E também, de uma forma rápida, a gente fazer um pequeno projeto. Tá? Então, nós utilizamos aqui o Smile Creator, que é um software dessa empresa chamada Exocad, onde nós pegamos a foto dessa paciente e vamos projetar, então, o escaneamento que nós colocamos. Então, nós tiramos uma foto, tá? Nós temos um escaneamento, nós temos um modelo digital, e no laboratório, o técnico vai fazer o quê? Ele vai, ou o técnico, ou nós mesmos, os dentistas, nós podemos fazer essa sobreposição da foto sobre o STL. Tá? Então, nós vamos pegar aquela foto e vamos sobrepor o modelo que está ali, o modelo digital. Tá? E nós vamos selecionar a biblioteca dos dentes, a forma anatômica, né, que a paciente às vezes pode ter escolhido. E você pode mudar essa biblioteca, pode mudar essa forma desses dentes. E toda vez que você mudar aqui nesse projeto, aqui nessa parte 2D, automaticamente, que isso que é bacana, esse modelo aqui vai se alterando também. Então, ao término de tudo isso daqui que nós fizemos, os ajustes que nós podemos fazer funcionalmente, nós já temos o projeto final da peça a ser confeccionada para a boca. E aí, para isso, nós podemos produzir, então, um outro modelo, tá? Um modelo para mocap. Nós podemos fazer aqui um antes e depois. Tá? Então, nós podemos, esse é o projeto, tá, que nós fizemos. E nós vamos fazer, então, um mocap. Então, foi feito um modelo impresso, feito uma barreira de silicone, e depois, utilizando, então, uma resina bisacrílica, nós fizemos o mocap. Sobre esse mocap foi feito o preparo dos dentes, né? Então nós fizemos esse preparo de forma o mais conservador possível, né? Fazendo pequenos afastamentos gengivais. E nós vamos escanear, né? Agora novamente, uma antes e uma depois. Tá? Então, esse aqui, olha, é o prévio, né? Então é o modelo inicial, o modelo de estudo do paciente. E sobre esse modelo de estudo, nós fizemos também a moldagem, né? O escaneamento do preparo. E enviamos isso para o laboratório. Então, o laboratório recebe isso daqui, modelo preparado em STL ou em PLY. Se nós enviarmos, né, o STL, o que é? É uma extensão do nosso modelo.
É a mesma coisa quando você tira uma foto. Você tira uma foto, você pode salvar ela em TIFF, você pode fazer em JPEG, né? Você pode fazer, ou você pode salvar de várias formas. A mesma coisa quando você vai salvar esse escaneamento. Esse modelo ele vai ter uma extensão. Um modelo aberto, uma forma aberta, é a extensão STL. Tá? Ou você pode também fazer em PLY, ela também é aberta. Alguns sistemas de CAD e CAM, eles têm alguns escaneamentos que são fechados. Então, você escaneia, só que você não consegue abrir em qualquer software de CAD. Tá? Hoje, cada vez mais estão abrindo mais, então esses softwares estão ficando cada vez mais abertos. Para você ter mais liberdade, você ter liberdade de escolha de que tipo de software que você vai utilizar, e não só o software daquela empresa. Tá? E também podemos fazer os provisórios. Aqui nós podemos utilizar resinas, aqui Flow, a Cuser tem uma resina fantástica para fazer esse tipo de provisórios, que na verdade seriam para fazer uma resina direta, tá? E nós vamos utilizar aqui, nesse caso, como provisórios. Então nós fazemos um silicone e vamos produzir um provisório. A Cuser também está trazendo futuramente, eu espero, né, que tenha a resina para provisórios. Aí, ao invés de nós fazermos esse provisório diretamente na boca, nós podemos fazer a impressão, né, do mockup mesmo. Então, nós podemos já fazer a impressão e mandamos o paciente embora com já esse provisório que já foi fabricado previamente. Tá? Então, aqui nós vamos fazer, então, esperar a fase laboratorial. Nós temos, então, a confecção dos modelos. Né? Então, enquanto o técnico ele produz o modelo, né, com a impressora, ele está fresando as lâminas do outro lado. Então, ao mesmo tempo, enquanto estão sendo impressos esses modelos com os troquéis, do outro lado nós estamos fazendo a fresagem das lâminas. Tá? Então, aqui a fresagem das lâminas. Tá? Então, no laboratório. Então, isso aqui. E após a fresagem. Então, nós temos agora fazendo os ajustes necessários. Então, nós vamos verificar se a adaptação dessas lâminas ficaram boas em relação ao modelo. Então, nós vamos verificar a adaptação dessas lâminas sobre os troquéis impressos. Então, vejam a adaptação dessas peças sobre o troquel, né, e o modelo. Então, depois nós vamos para a prova em boca. Nós vamos fazer a prova em boca. Tá? E após a prova e do try-in, nós vamos fazer então a cimentação desses laminados. Tá? De forma convencional. Remoção dos excessos. Depois de tudo limpo, nós fazemos então a polimerização. No início da polimerização, remoção dos fios de afastamento e, enfim, depois após então a cimentação dos laminados. Tá? Então verifiquem que realmente tem uma boa mimetização, um caso rápido. O antes, a fase laboratorial e após a cimentação. Tá? Então nós temos aqui, né, o antes e o depois aqui. Tá? Nesse caso aqui nós enviamos para o Open Lab, tá? Então foi uma parceria que nós fizemos com o Open Lab. Uma outra pergunta que é muito comum nos fazer, né? Qual é mais vantajoso? Você ter um scanner de mesa,
né? Uma vez que você já está acostumado a trabalhar, né, com a moldagem de forma convencional, utilizando fio de afastamento e silicone de adição, ou fazer o escaneamento intraoral diretamente, né? Qual é mais vantajoso? O que é melhor? O que nós temos menos distorções, né? É muito comum, dentro dessas perguntas, fazer a pergunta de que se o scanner de mesa ele é mais preciso que o scanner intraoral. Essa é uma das perguntas também que se fazem, né? E é verdade, quando você vai olhar qual é a precisão de cada coisa, nós temos a precisão de, muitas vezes, do scanner de mesa mais vantajoso, mais preciso do que o scanner intraoral, tá? Contudo, nos trabalhos que nós vamos vendo, né, é que, como eu falei lá atrás, que o scanner de mesa, apesar de ser mais preciso, nós precisamos de mais fases laboratoriais. Nós precisamos de um bom material de moldagem, nós precisamos de ter um bom modelo de gesso para depois isso ser digitalizado por meio de um scanner de mesa, tá? Como esse. Ou você vai fazer um escaneamento diretamente da boca. Então, apesar de nós termos maior precisão, muitas vezes, com um scanner de mesa, o scanner intraoral ele fica completamente compatível, clinicamente super aceitável. Por quê? Porque nós temos menos fases, né, onde essas pequenas distorções são compensadas, tá? Então, é isso aqui que nós estamos, basicamente, desse trabalho aqui de Wismacher, né, que é muito difícil de falar, tá? Onde realmente ele consegue mostrar nesse trabalho que as distorções dos materiais, as alterações dimensionais, elas acabam compensando, né, a parte do scanner de mesa ser mais preciso do que um scanner intraoral. Quando nós comparamos o scanner intraoral com o scanner de mesa, nós temos uma grande vantagem, né, que o paciente nos relata, que é o desconforto da moldagem convencional em relação ao escaneamento, né? Quando você fala para o seu paciente que você vai moldar a boca dele, ele já começa a pensar daquele jeito, será? Ele vai colocar aquela massa na boca, tudo mais, já começa a passar mal só de pensar em fazer a moldagem propriamente dita, né? Agora, quando você começa a escanear, o paciente, apesar de ele não gostar, né, de fazer o escaneamento, ele tem um aceitamento, um desconforto um pouco menor, tá? E quando você mostra a imagem, quando você mostra o modelo, a boca dele, né, no monitor, ele fica muito mais contente. Então, quer dizer, é muito mais fácil de a gente fazer, né? Em contrapartida, nós temos o quê? Como desvantagem, nós temos investimento inicial maior. Realmente, o scanner aqui no Brasil ainda não é um investimento alto, né? Para o tanto de tempo, quanto tempo você vai demorar para fazer, né, ter o retorno desse investimento, tá? Fora isso, só o scanner, muitas vezes, você não consegue fazer nada. Você precisa dos softwares também, do CAD, por exemplo, né, para fazer os trabalhos. Então, para você entrar no fluxo digital, você tem que pensar qual vai ser o fluxo, qual vai ser a maneira que você vai trabalhar dentro do seu consultório. Aquilo que vai te trazer realmente facilidade e não dor de cabeça, tá? E uma das perguntas também é que se nós podemos resolver a maioria dos casos com tecnologia CAD/CAM. Puxa vida, eu vi tanta coisa no congresso, eu vi que tem scanners de várias marcas, eu acabei, né, apaixonado por um scanner, vou comprar, comprei, né? E agora? Será que eu consigo fazer todos os meus casos? Será que eu consigo utilizar realmente? Será que eu fiz besteira? Né? O que eu fiz? Né? Será que eu
eu vou agora fazer o uso realmente dessa tecnologia? Então é verdade. Com o seu scanner, você vai conseguir resolver a grande maioria dos casos. Tá? E para isso, como nós falamos lá atrás, você vai ter duas formas de trabalhar. Ou a forma subtrativa ou a técnica aditiva. Tá? Então, nós temos que ter softwares para fazer a fresagem, né, dessas estruturas, ou de forma aditiva, onde nós vamos trabalhar, né, com sintetizadoras ou com impressoras, e daqui a um tempo, não muito distante, tá, nós vamos ter cerâmicas também que vão ser impressas, que vão ser confeccionadas também de forma aditiva. Então, o futuro, né, que está caminhando é para que nós não tenhamos mais fresadoras e sim impressoras, tá? Sinterizadoras, né, para trabalhar de forma aditiva. Nós vamos agregar material e não diminuir material. Mário, pois não. Posso te interromper um pouquinho? Claro. Apareceu uma pergunta do Flávio. Ele pergunta: você tem alguma experiência com o scanner da Straumann, o Virtu? Pessoalmente, eu não tenho experiência com esse scanner, tá? O Vitor, ele está fazendo uma pesquisa diretamente com a Straumann lá da Suíça, lá na USP, e ele tem utilizado, ele tem dado alguns feedbacks. Né? Ele é um bom scanner, não é um scanner ruim, tá? Um bom scanner, mas outros scanners que estão aqui no mercado, eles têm uma malha, né? Uma malha ou um escaneamento um pouco superior a esse scanner ainda, tá? Mas que para determinados casos, né? Ou uma grande maioria, por que não, né? Dos casos, ele pode ser utilizado com certeza, tá? Então, assim, eu acho que para ele escolher tem outros scanners no mercado que eu acho que são bem interessantes para serem pensados antes, tá? Você tem que pensar que, na verdade, em que momento que aquele scanner está. Se ele já é um scanner pronto, o software já está bom, porque a maioria dos scanners, Flávio, eles são muito compatíveis. Os hardwares, todos eles são muito parecidos. Tá? Apesar do Virtu Vivo ele ser menorzinho, uma caneta, a tecnologia de uma ou outra, elas são muito parecidas. Tá? A grande diferença de qualquer equipamento são os softwares. Os softwares são a parte cara do negócio. Tá? E o software ele vai melhorar a aquisição dessas imagens. Então, existem outros scanners com softwares melhores que conseguem fazer a captação a fabricação daquele modelo digital com uma qualidade, né, dessa malha, que nós chamamos de malha, né, dessa peça que nós estamos escaneando, melhor. Tá? Agora, tudo isso daí você tem que pensar no custo e no benefício que você tem. Tá? Então, eu acho que foi uma boa pergunta, um scanner bom também, mas eu acho que você pode até, às vezes, escolher um scanner mais pronto, tá? Que vai te atender por mais... aquilo que nós estamos falando, é o custo-benefício e aquilo que você vai ter de retorno a longo prazo. Tá? Se esse software ele já está ele ainda não está totalmente pronto, você vai precisar passar a outros softwares e isso daí vai mudando. Ele está num bom momento, mas eu acho que existem outros scanners que estão mais prontos para você fazer a aquisição. Tá? Não que esse scanner seja ruim, de forma alguma. Obrigada, Mário. Nós temos, dentro desse fluxo, né, do método subtrativo e do método aditivo, nós temos as impressoras. Tá? Então, uma impressora que eu realmente gostei muito, e eu acho que ela é muito rápida, com bastante precisão, sem dúvida, essa impressora da Cuser, a Caraprint, né? Gente, as impressoras,
elas são diferentes entre si, tá? A forma de produção de cada impressora, elas são diferentes. E uma outra coisa que ela faz, que acontece, que tem muita diferença, é o tipo de resina que você vai utilizar, tá? Então, não se iludam que as impressoras, nós temos impressoras de todos os tipos de valores, tá? Nós temos impressoras que custam, que começam a 300, 200 dólares, impressoras que você vão gastar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, tá? Então, aqui no Brasil, você vai ter impressoras também realmente mais baratas, mais caras, mas não se iludam que as mais baratas elas conseguem fazer também, tá? Só que o que você tem que pensar é na reprodutibilidade de tudo isso. Muitas vezes, aquela impressora, ela funciona muito bem no começo, mas vamos imaginar que a parte mecânica dela, né, você vai ver que, como eu falei, tem um hardware. O hardware, ele é a peça em si, mas nós temos o CAM. O CAM é a inteligência que vai fazer o quê? Que vai fabricar aquilo lá, que vai movimentar a impressora, que vai movimentar a fresadora. É a mesma coisa. Só que esses equipamentos, eles sofrem desgastes. Então, aquela impressora, às vezes, que é mais barata, então você fala assim, olha, eu vou comprar mais barato, se ela estiver funcionando bem, compre, mas ela não vai durar muito tempo, né? Ou você compre aquela que você sabe que vai te trazer precisão. E para isso, para ter precisão, você vai precisar de uma impressora que imprima bem e resinas que sejam boas, tá? Não se iludam que as resinas faz muita diferença na qualidade e na precisão desse modelo, tá? Então, aqui hoje temos uma gama relativamente boa, né, dentro da Cruiser, tá? Onde você vai ter modelos, resinas para modelos, você vai ter resinas para uma gengiva artificial, como nós estamos vendo aqui, a gengiva artificial, tá? Então, aqui a gengiva artificial, splints, né? Fazer então também fundições, tá? Fazer moldeiras e fazer o guia cirúrgico. Tá? Então, para cada material, para cada produto, né, você tem um determinado tipo de resina. E isso é que faz diferença. Tá? Dentro dos casos clínicos, vamos para um caso assim que às vezes é um caso mais antigo, mas existem os softwares que nós vamos fazer o quê? Mário. Cirurgias, né, ortognáticas. Então, aqui já foi feito um preparo de boca, onde nós instalamos alguns implantes e vamos fazer, então, uma cirurgia ortognática, nesse caso aqui, bimaxilar. Tá? Então, foi feito toda por meio de software, né? Nós vamos fazer o planejamento cirúrgico, né? Aí depois, feita a cirurgia, essa cirurgia aqui foi feita pelo Otávio Sintra, e depois, já como é mais antigo, nós fizemos tudo isso daqui com o CAD/CAM, que utilizando coatings de zircônia, e depois a aplicação da cerâmica sobre essa zircônia. Tá? Mário. Pois não. Oi, tem mais uma perguntinha, tá? Do Fábio. Ele faz a seguinte pergunta. Eu tenho um técnico no meu consultório. Pretendo comprar um scanner intraoral e uma impressora digital, onde o meu técnico faria um modelo e depois, da maneira convencional, produziria os meus trabalhos. O que você acha desse fluxo? Eu vou mostrar já logo em seguida uma coisa que, de repente, vai servir exatamente para o que o Fábio está querendo, Patrícia. Eu acho que o que ele está falando vai ser super bom, desde que você também tem que ter em mente que você vai ter um software no meio dessa jogada, tá? Não é só você ter o scanner intraoral e também ter a impressora. Você, nesse meio do caminho, para a produção desse modelo, existe um software para a produção desse modelo também, ou das coroas que ele vai fazer. Tá? Então, ele precisa de um software ali de CAD no meio dessa conversa. Então, não é só comprar o scanner e só a impressora, ele vai precisar do software CAD. Tá?
Então, eu vou mostrar, Fábio, em seguida aqui um caso que eu acho que possa combinar bem com o que você está pensando. Tá? Agora, eu não entendi, você pode até depois fazer a pergunta para o Fábio aí, o que hoje o técnico dele faz dentro da clínica dele, do consultório dele também, tá? O que ele já faz hoje, tá? Para eu entender também o que ele pode fazer. Tá? Tá, Então, ele comentou, tá. só para complementar, ele comentou que sim, ele sabe que precisa ter um software, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele quer a tua opinião sobre se faz sentido esse fluxo digital, né? Para a produção do modelo impresso e depois a confecção de uma forma mais convencional do trabalho. E hoje, o que ele tem? Ele aplica cerâmica, o que ele faz dentro do laboratório? Essa é a pergunta. Porque se o técnico ele aplica cerâmica, se ele faz fundição, o que o técnico dele faz? Aí eu vou conseguir rapidamente responder ele com melhor precisão para ele ver se faz. respondeu que ele tem um forno e que ele faz cerâmicas prensadas. Então, se for prensada, perfeito. Você consegue fazer, eu vou mostrar aqui um caso aqui, onde ele vai poder facilitar bastante. Desde ele fazer o enceramento ou para fazer injeção, ele pode fazer realmente, usando a impressora, fazer as estruturas para serem injetadas depois. Né? Então, né, a própria Cuser tem a resina, né, o cast Pentcast Ruby, que é própria para fazer a injeção. Tá? Então, eu acho que aqui, nesse caso, vai cair com uma luva para ele. Mas não caia na tentação, mais uma vez, de qualquer impressora e qualquer material. Esse material tem que ser bom. E aí você vai ter que fazer o custo-benefício. Se a sua produção, se a sua produtividade de injeção for alta, talvez valha esse investimento. Caso contrário, talvez valha a pena também você fazer o uso de uma fresadora. Né? Ela pode parecer ser mais cara nesse primeiro momento, mas ela vai ser mais rápida. Se a sua produção não for muito alta, às vezes compensa uma fresadora do que você fazer toda essa injeção, porque você vai ter que fazer a injeção, você tem que lembrar que você vai fazer a injeção, você já está acostumado a fazer isso, né? Depois você vai ter que duplicar, vai ter que fazer revestimento, e depois você tem que fazer, né, a desinclusão disso, aí você vai ter que beneficiar aquela peça para fazer a adaptação dessa peça sobre o modelo. Então, realmente, às vezes leva bastante tempo, né? Agora, eu não sei se o seu técnico ele é muito ágil, ele tem rapidez, agilidade para fazer isso. Se ele tiver, e tiver dentro do seu fluxo, ele está trabalhando tranquilo com isso, continue, compre uma impressora, vai funcionar super bem. Você vai agilizar o seu trabalho. Caso contrário, compre também uma fresadora, que às vezes vai te atender bem, porque ele vai ser mais rápido, o técnico ele vai produzir mais rápido para você. O processo em si é um pouquinho mais caro, mas ele é mais rápido. Então, você tem que pensar entre o custo e o benefício, o tempo que você leva. Porque, às vezes, você está gastando mais, né, na mão de obra e no tempo. Né? E se você consegue agilizar o seu processo dentro da sua clínica, o seu paciente, atender mais pacientes, né, e de forma mais rápida, você vai ter um ciclo maior, mais rápido. Então, pense nisso também. Tá? Não sei se eu respondi. Obrigada, Mário. Mário, tem mais uma pergunta, mas aí se você quiser seguir, depois a gente faz para não cortar muito, você que decide. Então, eu vou terminar aqui ó, esses casos clínicos aqui, antes da próxima pergunta, e a gente já emenda a pergunta, pode ser? Combinado. Então, tá bom. Então, aqui mostrando só, então, que de uma forma estratificada em CAD/CAM aqui, então nós fizemos o que nós fizemos no CAD/CAM aqui? Nós fizemos as infraestruturas, no caso, em zircônia. Tá? E depois, a arcada inferior, nós já tínhamos ali colocado implantes, né? Então nós vamos fabricar agora, ou confeccionar um protocolo, né? Nesse caso foi feita uma fresagem em titânio da infraestrutura, e após essa fresagem, nós verificamos a adaptação dessa peça, onde nós confeccionamos copings também, nessa época em zircônia, tá? E podemos depois fazer o quê? A parte gengival, né?
Nesse caso aqui, nós podemos usar o Pala Creative, um serômero, tá? Que nós podemos fazer. Ele mimetiza muito bem com a parte gengival. Tá? Esse caso aqui foi feito pelo Rogério Moraes. Tá? Agora, falando aqui em relação, acho que ao Fábio, que ele perguntou aqui, Patrícia, esse caso aqui é o que ele faz no dia a dia dele. Tá? Ele vai fazer um enceramento e depois ele vai fazer a injeção. Tá? Esse caso aqui, nós estamos utilizando a técnica InkiGlue do Ivan, tá? do Ivan Huanca. E aqui, a gente pode, né, nos casos convencionais, a gente pode fazer um enceramento e depois fazer a injeção, né, nesse caso aqui de silicato de lítio, e depois fazer a adaptação dessa peça. E uma coisa que vai cair super bem para aquele workflow do Fábio é justamente utilizar uma impressora, onde o técnico agora vai fazer um enceramento diretamente, né, digital, vai produzir essa faceta ou a coroa de forma impressa, e depois ele vai incluir e vai fazer a injeção dessa coroa, com esse material. Tá? Utilizando, então, no nosso caso aqui, a resina Print Cast Ruby, tá? Que é essa daqui, que eu acho que está aqui. Tá? Essa Print Cast Ruby que está aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, Fabio. Aqui, ó, Print Cast Ruby. Tá? Essa daqui ela serve para você fazer a injeção, como também, se você quiser fazer um metal, não sei se você usa metal no seu laboratório, você pode fazer a fundição de um coping ou da estrutura com essa mesma resina. Tá? Então, você produz por meio do CAD, tá? Você faz o laminado, a coroa, e depois você imprime, e depois você vai fazer a injeção. Tá? Dentro do forno, injeção de forma convencional. E aqui, né, na técnica InkiGlue, nós fazemos o Ivan, ele preconiza fazer a colagem desses laminados, e após essa colagem nós vamos fazer os ajustes, né, e a texturização, né, dessas peças, e essas peças depois são só maquiadas, né? Elas não são estratificadas. Então, veja, essa boca sem preparo nenhum, né? Nós fizemos a cimentação desses laminados injetados, tá? Então, a forma do Fábio, o que o Fábio está querendo fazer dentro da clínica dele, com o laboratório dele, né, com o técnico dele, é possível fazer isso. Né? Você pode fazer o projeto desse laminado, né? Você pode fazer o projeto. Esse projeto vai ser injetado, tá? Vai ser impresso e depois injetado. Tá? Aí nós podemos agora seguir a pergunta, Patrícia. Ótimo. É do professor Eduardo Pedrini, lá de Camboriú. Ele pergunta: boa tarde, quando você faz o projeto, quando você projeta um provisório no CAD, você também faz a impressão do modelo para a conferência de que haja alguma distorção em boca? Eu não faço, na maioria das vezes. Se é uma reabilitação grande, professor, aí às vezes vale a pena até para você não perder tempo em boca. Mas na maioria das vezes eu freso, eu faço muito provisório hoje fresado, porque a gente não tem hoje materiais para impressão de provisórios que eu ainda me adaptei bem. Tá? Estou esperando ansiosamente, né, Patrícia, as resinas da Cuser para a gente poder fazer o uso desses provisórios. Mas quando são fresadas, eu realmente não faço modelos, não. Eu já vou direto na boca. E a adaptação é muito boa. Eu já faço todas elas, deixo tudo. Se eu escaneei, para mim, ela vai servir como se fosse já definitiva. Né? Então, eu vou cimentar. E eu vou fazer o quê? Os testes funcionais. Até se ele tiver alguma mudança de forma ou algum ajuste oclusal muito importante, né? Eu reescaneio esse provisório e esse provisório vai servir de modelo de referência para a confecção da prótese definitiva, para as coroas definitivas. Então, eu não faço
na maioria das vezes, não faço modelo para esse fim, para provisório, tá? Eu faço provisório direto. Não sei se respondi ao professor Eduardo. Qualquer coisa, se o professor quiser fazer mais algum comentário ou complementar a pergunta dele, ele fica à vontade para acrescentar no campo de perguntas e eu repasso, tá bom? Ok. Então, agora, para finalizar, nós vamos entrar numa fase cirúrgica, talvez não seja todo mundo que gosta disso, nós vamos fazer isso é meramente para a gente entender, né, o que nós podemos fazer com a tecnologia digital, né? E muitas vezes, hoje, nós utilizamos o que? A cirurgia guiada. A cirurgia guiada, a gente consegue fazer todo o planejamento cirúrgico, nós conseguimos executar a cirurgia nos modelos de forma digital e depois nós fabricamos um guia cirúrgico e aí sim, por meio desse guia nós fazemos a cirurgia. Então é uma cirurgia às cegas, né? É uma cirurgia que nós fizemos tudo dentro do software e depois nós vamos ter que confiar nesse planejamento e nós vamos fazer então a cirurgia de forma cega, porque já está planejado. É uma cirurgia estanque, né? Ela não permite que eu mude lá durante a cirurgia, tá? Então é verdade, né? Quando a gente pergunta se a cirurgia guiada ela é mais rápida, sim, é verdade, né? E quando a gente pergunta para os pacientes se tem algum, para quem já fez uma cirurgia convencional e uma com uma cirurgia guiada, né? Todos os pacientes relatam maior satisfação, menos dor, né? Menos edema, tá? E realmente, quando você faz esse tipo de cirurgia, nossa, o retorno do paciente, se um dia ele precisar, ou para ele fazer indicação de uma cirurgia, né, para a instalação de implante de forma guiada, ele fala para todo mundo, tá? Então, se vocês não fazem ou já fazem, continue, porque eu acho fantástico. Na minha clínica, a gente tem feito só cirurgia guiada e eu acho que é o caminho que não tem mais volta, tá? E para isso também nós precisamos ter os softwares, nós temos vários softwares para fazer o planejamento, tá? Nós temos softwares, inclusive que eles não são pagos, tá? São softwares gratuitos, mas uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar é verificar se esse software, gente, ele está registrado na Anvisa, tá? Se ele já passou por tudo isso, tá? Então tem softwares que a gente pode usar como software aqui da Exocad, o Exoplan, que está sendo lançado, foi lançado agora recentemente aqui no Brasil, oficialmente. Vocês têm da Trishape, né, o Implant Studio, vocês têm da própria Dental Wings, né, você tem o Code Diagnostics, enfim, são esses aí, eu acho que são né, tem o DTX, que são alguns softwares para planejamento para a cirurgia guiada que tem um registro na Anvisa que você pode utilizar com mais segurança, tá? E aí cada software ele tem algumas particularidades, tá? Então aí sim você vai ter que estudar um pouquinho. O que é interessante então é que a gente consegue, né, fazer, deixa eu ver aqui isso aí. A gente consegue realmente fazer o quê? Um planejamento reverso. Eu consigo fazer, né, o planejamento da minha coroa, onde eu vou depois, então, instalar o implante. Né? Então, eu vou, olha aqui, o implante com o meu modelo que eu já fiz ali, que o Fábio escaneou agora. Tá? Aí eu consigo colocar na tomografia, né, no modelo. Tá? Consigo colocar o implante. Tá? Consigo, tá vendo, nesse software, verificar as densidades ósseas. Nesse caso aqui, esse implante é um implante do tipo tissue level. Então, ele fica ao nível dos tecidos, né, do tecido mole. É uma parte dele. Então, a parte vermelha é onde nós temos uma menor densidade óssea. E a parte azul é onde nós temos uma maior densidade óssea. O software também, muitas vezes, ele me permite eu verificar se eu consigo ter um travamento primário melhor, né, muitas vezes, pelo menos visualmente, né, verificando essa cor, porque ela vai me dar a densidade do osso,
E nesse caso, às vezes, a gente consegue arriscar realmente a fazer uma carga imediata, já com um provisório, já às vezes instalado no mesmo ato cirúrgico. Tá? Então, como que nós fazemos o fluxo digital na implantodoncia? Nós vamos fazer o diagnóstico, planejamento, né, a cirurgia, né, moldagem de forma convencional e a prótese posteriormente. O que nós fazemos hoje, então, com a cirurgia guiada? Nós podemos planejar tudo isso, né, no computador. Depois disso, nós fabricamos, então, um guia cirúrgico. Então, veja, nós temos aqui, fazendo a instalação do implante, nós temos aqui o instalador, estamos instalando aqui o montador do implante, e depois nós vamos, de forma com CAT, né, nós vamos fazer a prótese. Nós podemos fazer os pilares, ou nós vamos fazer a coroa propriamente dita. Tá? Então, olha, de fluxo convencional, o que nós fazemos é a moldagem. Tá? Podemos moldar convencional ou podemos escanear. Fazemos enceramento, né, de diagnóstico ou o enceramento digital. Podemos, então, fazer planejamento de forma convencional, né, por meio dos filmes ou por meio do software. Tá? A cirurgia que nós chamamos de freehand, ou a mão livre, né, ou a cirurgia guiada, que é uma cirurgia estática. Tá? Podemos fazer, então, de forma convencional a moldagem, né, ou vamos fazer o escaneamento diretamente na boca. Podemos utilizar o abutment convencional ou abutments ou pilares personalizados, fabricados da forma de CAD/CAM, e podemos fazer de forma convencional a coroa, né, estratificando, ou nós podemos fazer de uma forma impressa ou fresada. Tá? E nós podemos utilizar de forma misturada também. Nós temos, o Fábio comprou o scanner, mas ele não tem o software de planejamento, então ele pode fazer de forma mista. Tá? Então eu vou fazer a cirurgia à mão livre, né? E faço depois a prótese de forma digital. Veja aí o que você está podendo fazer se você tiver o scanner, se tiver os seus trabalhos feitos aí com o seu laboratório. Se você tiver o software de planejamento, você vai poder fazer todo o fluxo digital, desde o planejamento lá da sua coroa, desde o seu enceramento, até a execução da cirurgia e a prótese, tudo de forma digital dentro do seu laboratório, que é fantástico. Tá? Então, o que é isso daqui? É o ganho de tempo. Eu vou instalar o meu implante, muitas vezes eu tenho pouca densidade, eu tenho pouca estrutura óssea. Eu já sei que eu vou ter que entrar, então, o quê? Com um material de enxerto. Né? Muitas vezes, quando eu vou instalar, para quem está assistindo essa aula e faz implante, muitas vezes esse osso que está aqui nessa região, que é muito fina, essa parede vestibular que é muito fina, ela acaba se fraturando e a gente perde essa estabilidade primária. Né? Então, quando eu consigo instalar esse implante de forma mais precisa, né? onde eu vou gastar pouco tempo para a instalação desse implante, eu vou gastar um maior tempo agora onde? Na enxertia, na confecção da regeneração óssea. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso, ó, fazendo as fresagens, eu já vou trabalhar, em outro caso, ó, trabalhando com as enxertias. Tá? Então, o planejamento inicial, o planejamento final, né, como foi feita a execução, a gente consegue verificar que, né, assim, pelo menos radiograficamente, né, uma sensação que está parecido com a instalação ou a localização da posição que nós instalamos. Tá? Então, olha aqui, casos mais difíceis, para quem instala implante sabe que um rebordo como esse daqui é mais difícil de instalar um implante. Tá? A gente consegue com rapidez, né, com agilidade ali, né, bastante agilidade, fazer a instalação do implante. Instalação do implante não é mais difícil. O que eu vou gastar tempo agora são com a parte de regeneração, a parte regenerativa do processo. Tá? Então, aqui, ó, o planejamento e a execução final. Tá? Então, para isso, nós temos também, né, uma resina própria para fazer o guia cirúrgico. E esse guia cirúrgico feito quando nós utilizamos essa resina da Accuser, nós podemos autoclavar essa resina.
tá? Então, esse guia cirúrgico. Então, o que é bacana é que, além desse material ele ser um material biocompatível, porque essa é a condição sine qua non que nós temos que ter dessa resina para a fabricação do guia cirúrgico, ele tem que ser uma resina biocompatível, ela também, essa resina ela é autoclavável. Então, quando ela está autoclavada, ela muda de coloração, tá? Então, ela fica mais alaranjada, se não me engano, tá? E aí nós conseguimos ter uma cirurgia mais... ela vai estar mais segura, né? Quando a gente consegue não só fazer uma desinfecção, mas também, no caso aqui, a gente fazer realmente uma esterilização do guia cirúrgico, tá? E a cirurgia guiada conjugada com a parte protética é previsível? Essa parte, talvez, para o Fábio, que estava querendo fazer, eu acho, se não me engano, com o laboratório dele, eu acho que isso realmente conecta muito bem, tá? Porque é verdade, nós conseguimos, né, com o software de CAD e o software de planejamento para a cirurgia guiada, para esse planejamento cirúrgico, nós podemos já fabricar muitas vezes o provisório, né, ou a peça final antes mesmo da instalação do implante. Fazer de forma distinta, instalar o implante e após isso instalar a prótese, isso tudo bem, qualquer software você consegue fazer. Agora, se você quiser fazer dentro de todo um fluxo digital, já tudo previamente feito, você vai ter que usar um software que tenha que converse com o antes e o depois. Isso aí nós vamos mostrar agora, aqui, como que nós fazemos, tá? Eu uso, então, nesse caso, o Exoplan, tá? Onde eu vou fazer, então, o planejamento da instalação. Olha aqui, isso aqui é uma coisa rápida, tá? Não é difícil, gente, não é difícil de fazer isso, tá? Nós vamos selecionar o implante. Instalamos o implante, nós temos que fazer a cirurgia dentro do software. Nós estamos usando dois modelos aqui. Nós estamos usando o modelo DICOM, que seria o modelo da tomografia, e o modelo que nós escaneamos, que seria aqui no caso o STL. Tá? Aqui ainda nós temos um terceiro modelo, que é o modelo que foi feito um enceramento previamente dito. Tá? Então eu tenho um modelo que não tem um dente, tem um modelo que foi feito em enceramento, e nós temos um outro modelo que é o modelo tomográfico. E nesse modelo, né, sobre esses modelos, nós fazemos a sobreposição desses modelos e vamos fazer a cirurgia no modelo DICOM e no modelo STL. Então aqui, gente, vocês estão vendo, vocês podem estar vendo aqui, ó, nós temos a posição ideal do implante. Tá? Aqui está faltando, nesse caso aqui, ó, a gente vai aqui, a gente pode ir nessa coluna aqui e fazer a verificação de onde está o dente, onde seria a coroa. Tá? Nesse caso aqui, essa coroa vai ser a coroa final, ela vai ser uma coroa parafusada. Tá? Então aqui nós vamos fazer, então, feito a cirurgia lá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos gerar o guia cirúrgico, tá? No software de planejamento cirúrgico. E aqui, Fábio, nós estamos vindo para o software de CAD. Então, nós fizemos a cirurgia de implante, nós temos agora a posição do implante dentro do meu modelo CAD. Eu estou fabricando aqui, terminando aquele enceramento que já foi previamente feito, vamos fazer os pequenos ajustes da prótese final, né, da prótese que vai ser instalada no mesmo procedimento cirúrgico, no mesmo ato cirúrgico. Tá? Então, nós estamos fazendo aqui o enceramento da coroa. Nós vamos criar, nesse caso, professor Eduardo, nós vamos fazer aqui, nesse caso aqui, nós estamos fazendo também um modelo para esse provisório. Tá? Esse modelo aqui, nós vamos, através do software, nós vamos criar um modelo. Tá? Eu quero deixar isso tudo prontinho, eu quero verificar antes. Esse caso aqui, para mim, foi importante. Tá? Então, eu posso criar um modelo, esse modelo pode ser articulado, eu posso fazer um verticulador aqui impresso também. Tá? Posso fazer já a gengiva artificial, então eu posso usar aqui a gengiva artificial, né, a resina MESC. Tá?
Eu já estou finalizando os últimos casos aqui, viu, Patrícia, para não ficar muito longo. E aqui sim, olha, professor, nós fizemos a fresagem do provisório, né? Nós fizemos nós imprimimos o modelo, imprimimos o guia cirúrgico, né? Então, nós temos aqui, nesse caso, tanto o provisório pronto, o modelo, né, que foi feita a cirurgia, ó, esse modelo já foi feita a cirurgia, e aqui eu estou fazendo a verificação se aquele guia cirúrgico, né, para mim foi importante porque por que eu fiz isso? Porque eu quis, eu precisava desse modelo, não. Nessa hora eu quis ter a certeza da posição onde eu ia instalar o meu implante. Então, para isso, o que eu tomei o cuidado? De verificar onde seria a linha do meu montador em cima desse guia cirúrgico aqui. Por quê? Porque esse posicionamento desse meu implante é que vai fazer com que eu consiga colocar aquele provisório posteriormente. Tá? Então, se eu não consigo colocar nessa posição, ou esse implante a gente vai ter, ou ele vai ficar girado, ele não vai encaixar, ou ele vai ficar um pouco mais para cima, ou ele vai ficar um pouquinho mais para baixo dessa linha, que vai dar mais, né, ou menos ajuste dentro da boca. Tá? Então, não é nada super, não é 100%, mas a gente consegue, com pequenos ajustes, fazer a instalação desse provisório. Tá? E nos casos de cirurgia para reabilitações extensas, talvez seja talvez a maior indicação, né, onde a gente consegue fazer a instalação realmente de vários implantes de forma mais rápida, de forma mais previsível, tá? Sobrando um pouco mais de tempo para a gente trabalhar em cima, né, das enxertias, porque essa é a parte difícil. Então, vejam, nós temos aqui 2, 4, 6, 8 implantes, né? São intercalados aqui em alguns dentes. Né? Isso, às vezes, é estratégico para a gente poder até colocar o guia cirúrgico sobre esses dentes. Tá? Então, existe uma certa lógica aqui na sequência, porque para fazer a cirurgia guiada, nós precisamos de estabilização desse guia cirúrgico, é muito importante. Tá? Então, usando, então, uma resina, né, e também uma boa impressora para isso. Tá? Então, fazendo a cirurgia, a instalação desses implantes. Então, vejam, a gente não perde muito tempo para fazer a execução ou instalação desses implantes, e nós podemos gastar mais tempo para fazer a regeneração dos tecidos propriamente dito. Tá? E após tudo isso, nós vamos fazer o quê? A verificação do nosso planejamento. Tá? Então, aquilo que nós planejamos, como ficou, nós podemos tirar até uma panorâmica que mais ou menos a gente consegue verificar que ele está mais, né, bem posicionado aqui dentro daquele planejamento. Tá? E depois, então, modelos realmente, porque essa peça vai ser, tá? Nesse caso aqui, aqui ainda estamos fazendo a fase da prova da cerâmica. Tá? Mas, enfim, Patrícia, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar aqui dentro do fluxo digital, que é uma coisa que nós fazemos realmente dentro da nossa clínica diária, que é o que nós podemos fazer, não é nada mega, né, megalomaníaco, eu acho que é coisa que no nosso dia a dia, tá, que a gente consegue fazer. Tá? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer um convite aqui, tá, Patrícia? Ó, nós temos um curso aqui que nós vamos iniciar dia 23 de novembro, um curso de especialização de prótese e implante. Então, em 30 meses, né, o colega, né, que estiver assistindo e quiser fazer com a gente, vai ser um privilégio. Né? Ele pode sair com as duas especialidades, como prótese e implante, ou, se ele quiser, ele pode fazer a opção de fazer só prótese ou implante. Tá? É um curso, a periodicidade é bimestral, ele consegue vir só de uma semana a cada 2 meses. Né? Quem quiser, aqui está aqui o QR Code, depois vocês entrando, tem os detalhes, né, Patrícia? A Cuser, né, parceira também do nosso curso, espero sempre estar junto com vocês aqui. E vou deixar também aqui para finalizar aqui, né, os meus, aqui o meu e-mail, Instagram, quem quiser fazer algum tipo de pergunta também, fico aqui aberto, tá? E era isso que eu tinha para falar, então, Patrícia. Muito obrigada.
Imagina, muito obrigada, professor. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até agora, né? Lembrando só que se vocês puderem, por favor, responder esse questionário bem rápido que tem no final da apresentação. Nós agradecemos, isso ajuda muito no nosso planejamento dos futuros cursos, viu? Mais uma vez, obrigada. E se alguém tiver alguma pergunta posteriormente e quiser fazer para a gente transmite para o professor e, enfim, certeza que o professor Mário vai nos responder e a gente encaminha. Tá certo? Obrigada a todos. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Parabéns à CUSE pela excelente, né, iniciativa de estar fazendo sempre, né, a divulgação do conhecimento, né? Eu acho que o que é mais importante para nós, né, como clínicos, é realmente nós sabermos aquilo que nós podemos utilizar e que nós vamos ter resultados com isso, né? Não adianta nós comprarmos qualquer coisa, nós temos que saber o que nós estamos, aonde nós estamos investindo e aquilo que pode dar segurança para o nosso paciente, né? Para o nosso dia a dia clínico, tá? Então, obrigado mais uma vez a vocês pela paciência, né, de estarem aqui Obrigada, com a foi gente. ótima a aula. Obrigado. E a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a CUSER, né? Dizer mais uma vez muito obrigado para a Patrícia, para a doutora Regiane, para todo mundo, para a doutora Larissa, né? Então, enfim, todo o pessoal da CUSER, um grande abraço e espero estar com vocês em outras oportunidades, tá? Um grande abraço. Com certeza. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Obrigado. Até logo. Boa tarde para todo mundo. Bom descanso.